Olá pessoal, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar em osteoporose, mas você já ouviu falar em osteopenia? Sabe a diferença? Sabe como se prevenir? Você sabia que ao longo dos anos a gente vai perdendo massa óssea e isso acaba fragilizando toda a nossa estrutura óssea a ponto de aumentar a chance de fratura, queda, e isso pode gerar graves consequências. Quantas vezes já atendi vozinhas de emergência que fraturam o fêmur, caem, internam, pegam uma pneumonia por ficarem acamadas e acabam às vezes não resistindo. Muitas e muitas vezes já peguei isso na emergência. Tudo isso por conta de osso fraco. Por isso, hoje vou falar sobre quem tem mais predisposição para ter osteoporose e qual a prevenção dessa doença tão comum e principalmente nas mulheres pós-menopausa. O que você vai fazer para evitar fratura, queda e cirurgias? Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você sabia que a osteoporose é um dos principais problemas de saúde pública mundial? Por isso é importante você entender qual a diferença entre osteopenia e osteoporose. A osteopenia ela vem antes da osteoporose. A osteopenia é uma perda leve, fisiológica de massa óssea e não é considerada uma doença. Se a pessoa não se cuidar nesse estágio, aí sim ela pode evoluir para a osteoporose. E a osteoporose é de fato uma doença. Significa que existe uma perda progressiva e significativa de massa óssea. Os ossos estão fracos, eles ficam porosos, parecem uma esponja e a pessoa torna aí mais vulnerável às quedas e às fraturas. Você aí, conhece alguém que tem osteoporose ou que já teve uma fratura de fêmur? Comenta aqui embaixo se você conhece. As dicas de prevenção que eu vou falar aqui vão ajudar muito. Na verdade, todos nós, com ou sem fatores de risco, precisamos tomar medidas para prevenir a osteoporose. Então, compartilha, pessoal, com todo mundo aí que você conhece, para a pessoa aprender como se prevenir dessa doença. Mas e aí, quem é mais suscetível a ter osteopenia ou a doença osteoporose? Quais são os fatores de risco? Vamos lá? Primeiro fator de risco, o envelhecimento. Ao longo dos anos, vamos perdendo massa óssea. É um processo natural do envelhecimento. Ela pode se manifestar nos homens e nas mulheres, mas ela atinge principalmente as mulheres depois da menopausa, pela queda da produção do hormônio estrogênio, né? Como pode ver aí, o osso que é denso, ele passa a ficar frágil, poroso, ficando extremamente frágil. Olha aí como é que ela fica. Segundo fator de risco, histórico familiar. Se alguém na sua família já teve osteoporose, a tua chance de ter é maior. É importante saber isso porque você tem a chance de se cuidar e prestar mais atenção para prevenir essa doença. Então, se alguém na sua família tem osteoporose e você ainda não possui a doença, ótimo. Você vai saber hoje como é que você vai se prevenir, né? Mas antes, você já está inscrito no canal? Se você não é inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações, pessoal. Eu vou falar isso todo vídeo meu, não adianta. E é de graça, pessoal, não tem o porquê você não se inscrever, tá? Terceiro fator de risco, vida sedentária. Se eu fosse escolher um fator de risco para quase todo tipo de doença, eu escolhia esse. Não adianta. Quem não se exercita tem mais chance de ter várias doenças cardíacas e inclusive a osteoporose. Então você dá impacto ali no osso, como ocorre na musculação, é um exemplo fundamental para deixar ele mais forte. Quarto fator de risco, fumo e excesso de álcool. Os componentes químicos do cigarro podem deprimir as atividades dos osteoblastos. Os osteoblastos são células jovens que são responsáveis pela produção da parte orgânica da matriz óssea. E a nicotina pode atrapalhar a absorção de cálcio. Além disso, o álcool ele age diretamente no fígado, um dos órgãos responsáveis por ativar a vitamina D.
que é necessária, é claro, para absorver o cálcio no nosso organismo, tá? Quinto fator de risco, pele branca. A pele branca é um fator de risco para a osteoporose porque está associada a um nível menor ali de vitamina D. E a vitamina D, como te falei antes, está relacionada a maior absorção e regulação do cálcio. Então, se você tem a pele branquinha, é bom dosar a tua vitamina D para ver se ela está em valores normais, tá? Sexto fator de risco, pessoas magras. As pessoas com menor IMC estão mais sujeitas à osteoporose. Em geral, apresentam menor pico de massa óssea em todas as fases da vida e possuem os ossos e a massa muscular reduzidas. Por isso, pessoas magras, elas estão mais propensas a ter osteoporose. Sétimo fator de risco, uso de medicamento, principalmente ali os corticoides. A osteoporose induzida por corticoide é uma complicação frequente. Eu vejo muito no dia a dia de consultório. Mesmo em doses mais baixas, o corticoide pode levar à inibição dos osteoblastos. Como consequência, ocorre então o quê? Diminuição da massa óssea, né? Algumas pessoas têm doenças crônicas e não podem parar o uso de corticoides, né? Porque o corticoide que mantém algumas doenças controladas. Bom, depois de saber o que aumenta a chance dessa doença, vamos então para as dicas de prevenção. Como evitar a osteopenia e a doença osteoporose? Desde a infância, a gente precisa cuidar e garantir a formação de bastante massa óssea. Então é muito importante tomar sol para a gente manter a vitamina D ótima no nosso organismo. Realizar exercício físico, principalmente exercício físico de impacto. Então, como uma caminhada, corrida, musculação. Ingerir sempre alimentos ricos em cálcio, como iogurte, queijo, agrião, soja, amêndoas. São vários alimentos aí que possuem cálcio. Lembrando que o exercício físico tem um efeito protetor também sobre o tônus e a massa muscular. Isso reflete na melhora do equilíbrio e ajuda, né, o vozinho, o idoso, a evitar quedas ao longo da vida. Não fume ou pare de fumar. Evita o uso excessivo de bebida alcoólica. Alguns fatores de risco a gente não tem como mudar, como o envelhecimento, o fato de ser mulher, o histórico familiar. Mas sabemos que existem sim maneiras de evitar essa doença. Lembrando que o maior problema da osteoporose está nas quedas e nas fraturas, né? E é claro, nas consequências dessas fraturas. Internação, ficar acamada, pegar pneumonia. Muita gente acha que o idoso cai e fratura muitas vezes pela queda. Mas às vezes o osso está tão frágil, que a fratura ocorre antes e depois o idoso cai. Olha só. Outra questão é a necessidade de cirurgia quando ocorre a fratura. Toda cirurgia ela tem risco e a cirurgia de fratura de fêmur é uma das maiores cirurgias. E geralmente o vozinho ele já tem hipertensão, diabetes, outras doenças cardíacas, o que torna o risco da cirurgia muito maior. Por isso se cuida, faça exercício físico, tome sol, ingira alimentos ricos em cálcio. Se você é mulher, faça um check-up anual com seu médico. Se você já tem osteoporose, tome as medicações e as vitaminas prescritas pelo seu especialista. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.